Então tá. Pessoal, boa noite a todas e a todos. Então, eu e a Letícia somos amigos de longa data. Eu sou biólogo, aos amigos da Letícia que não me conhecem, ambientalista, atuante aí no terceiro setor em 15 anos, Gustavo Malaco, e com uma participação aí ao longo dos últimos 15 anos em conselhos de política pública, né, nível municipal, estadual, federal. Então, como a Letícia também tem a mesma experiência aí de conselhos, eu achou interessante falar a respeito dessa temática. Letícia, presente aí, por favor, aí para os meus amigos e amigas aí. Boa noite a todos. Prazer, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. Muito obrigada pela presença. Eu sou Letícia Maestre, advogada, especializada em direito ambiental. Atuo nessa área desde que eu me formei, início de 2012. Conheci o Gustavo nessa área, inclusive Nos atuando em conselhos, é, exatamente, desde 2013. Assim como o Gustavo, eu também sou pré-candidata a vereadora. Gustavo é um grande amigo, é uma pessoa que eu confio. Se eu não fosse pré-candidata, ele seria o meu pré-candidato, porque eu tenho certeza que a representatividade na Câmara, o nível do debate, melhorará muito com ele lá. obrigado, Vamos obrigado pelas palavras gentis. Então, pessoal, o tema aqui hoje é a respeito justamente da importância dos conselhos de política pública na construção de uma democracia participativa. Dando início aqui, os conselhos, na verdade, eles foram garantidos pela Constituição de 88, né, a Constituição nossa, que hoje a gente passa aí sempre por algum aperto no atual momento, mas a gente sempre tem que defender essa Carta Magna. Nós estamos aí com 32 anos de Constituição Federal, é o maior tempo que a gente tem nessa nossa história hoje de ter um instrumento, então vamos defendê-lo e vamos manter, tomara que a gente vai conseguir, na verdade, séculos aí, como a gente tem outras constituições pelo mundo. E a Constituição de 88, ela deu a possibilidade, né, que a sociedade civil ela pudesse participar justamente da fiscalização e da construção de políticas públicas, para que você não ficasse apenas naquele papel assim, vou lá, elejo meu vereador, elejo meu prefeito, e acabou minha participação. Tem que ficar pressionando o vereador e o prefeito. Vocês devem fazer isso também. Mas aí, quando você abre esse espaço justamente da Constituição, de você ter esses conselhos, aí a Eita, sociedade. Oi, tá me ouvindo? agora sim. Tá. E aí você abre o espaço, então, para que o cidadão comum, por meio aí de uma organização não governamental, que hoje a gente chama de organização de sociedade civil, para uma entidade de classe, uma instituição de pesquisa, por exemplo, comunidades tradicionais, povos indígenas, dependendo do tipo de conselho, possam participar dessa construção. Lembrando que os conselhos têm uma participação de poder público, de iniciativa privada e de sociedade civil, mas aqui a gente está falando como cidadãos, né? E a Letícia, tudo bem que a Letícia também teve uma participação como poder público, mas também nos ajudou em outro momento também como sociedade civil por meio de uma OSC. Então esses conselhos eles são muito importantes, muito estratégicos nessa formulação. Fala um pouquinho aí, Letícia, que aí depois a gente vai bater nesse papo. Então, como eu sei que tem muita gente leiga Uhum. que está nessa live, eu quero falar um pouquinho sobre o que é esse conselho. Porque tem pessoas que nem sabem o que são esses conselhos de políticas públicas. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Isso significa? Que o poder emana do povo, que é etimologicamente o que significa democracia. Isso está disposto desde o início da nossa Constituição, no preâmbulo, lá no Sim, artigo 1º. sim, Poder emana do povo e esse poder é exercido por meio de representantes e de sim. forma direta. Essa forma direta de participação, que depois em outros artigos da Constituição vem garantido, são formas da população como um todo, do cidadão, participar das decisões do poder público
atuar na gestão pública de uma forma direta, sem ter a necessidade do representante. Existem outras formas, como orçamento participativo, plebiscito, e os conselhos. Então, existem conselhos de diversas áreas. Conselho de educação, conselho de cultura. Várias temáticas são necessárias desse debate entre sociedade civil e poder público para que se consiga atender o que realmente a população necessita. Então, esses conselhos eles devem ser plurais, como o Gustavo falou, com a participação de sociedade civil, poder público e a iniciativa privada, e paritários, porque esses conselhos eles possuem autonomia para deliberar, autonomia para decisão. Não, o poder público não manda nos conselhos. Então, é esse início que algumas pessoas não sabem o que é um conselho. É onde as pessoas vão se reunir e vão deliberar assuntos que são essenciais para determinadas temáticas. No caso, aqui a gente vai falar da questão ambiental, que é onde a gente mais atua. E aqui em Uberlândia nós temos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA. Quer falar um pouquinho do CODEMA? Sim. Eu só queria reforçar, né, que a gente já deu uma palavra importante, que são colegiados, né, e nesse sentido traz toda uma participação de diferentes atores. Eles são permanentes, né, por conta da questão legal. É um outro conceito muito importante. A Constituição, na realidade, o termo que eles usam, acho que são conselhos gestores, né, e a partir daí você cria os colegiados e os nomes. Podem ser deliberativos ou consultivos, né? Boa parte dos conselhos que a gente atua acaba sendo deliberativo, mas em alguns assuntos eles também podem também ter uma atuação consultiva. Então é um outro conceito importante. E lógico, participativo, como a gente já falou, né, dessa participação plural. Acho que é muito importante a gente destacar essa questão. Em relação à Uberlândia, eu fiz até um levantamento. Hoje nós temos cerca de, acho que salvo me engano, deixa eu pegar minha colinha aqui, são 10 áreas hoje que você tem conselhos municipais em Uberlândia, né? Eles são distribuídos, por exemplo, na agropecuária, no abastecimento, agropecuária, abastecimento de distrito, assistência social e trabalho, cultura, educação, meio ambiente, mobilidade urbana e transporte público, planejamento urbano, saúde e segurança pública. Lógico que você depois, dentro de cada área, você ramifica, mas vamos dizer assim, que são 10 áreas estratégicas hoje que você tem. Até a provocação do Eurípides aqui em relação ao CODEMA, sim, ele existe, mas assim, ainda é um conselho, assim, acho que como regra geral, eu participei de 2 conselhos em Uberlândia até hoje, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Conselho Municipal do Plano Diretor, inclusive na época da construção, da discussão do projeto de lei do Plano Diretor de Uberlândia, da revisão. Então, porque a experiência que a gente teve lá dentro, a gente não viu o CODEMA de uma forma vigorosa em querer fazer política pública. O CODEMA, praticamente, ele só tinha uma função, é o seguinte, vem cá, tem um processo de licenciamento ambiental aqui, um desmatamento de árvores isoladas dentro do ambiente urbano, tem aqui uma questão de intervenção em APP e pronto. A gente não discutia política pública, a gente não discutia um programa municipal de meio ambiente, a gente não discutia, por exemplo, outras áreas que são transversais, de trazer, por exemplo, um plano diretor de drenagem urbana, um plano diretor de mobilidade urbana, o plano diretor, inclusive, para que você, com aqueles atores ali de diferentes áreas da sociedade e o poder público, pudessem trabalhar de uma forma integrada, sistêmica, a discussão sobre a agenda ambiental, sobre a sustentabilidade que fica no econômico, no social e no ambiental. Então, é importante a gente dizer isso, que nós precisamos de mais vigor para que, dessa forma, a sociedade ela se enxergue nos conselhos. Quando o poder público, o que ele faz? Ele aparelha o conselho, né? E aí faz uma tabelinha, muitas das vezes, com o setor econômico, você fica meio assim, parecendo chato da história dentro do conselho. E, na verdade, o que a gente deveria estar fazendo é dialogar para encontrar soluções que melhoram a qualidade de vida da população, como também possam propiciar mais empregos, mais geração de renda e melhoria da qualidade de vida do cidadão.
Então, esse é um trabalho árduo que a gente tem no município, de valorização aos conselhos. Também tem outros colegas que participam de outros conselhos e eles relatam a mesma coisa. Outro ponto importante, falta de transparência. Você, como cidadão, você não encontra as pautas, as datas de reuniões, as atas, o que é discutido pelo poder público. Falta de transparência é algo muito complicado, pessoal. O próprio Banco Mundial, não vamos falar de economia aqui, deixa bem claro que a transparência e a participação social, ela eleva a chance de sucesso das políticas públicas, como também da economia local. Isso é o Banco Mundial que destaca isso, para vocês terem uma ideia. E aqui, no nosso âmbito do município, infelizmente, os conselhos que a gente já passou e já trabalhou, falta transparência em relação a esse processo e falta esse vigor realmente de discutir política pública mesmo, de qualidade, sabe, de política pública para o cidadão. Isso é um problema muito sério, porque a Constituição legalizou, legislou quanto à participação. A participação popular nos conselhos, ela é em virtude de lei. É uma burocratização da participação popular. E para cumprir os requisitos, existe o conselho, mas ele não é efetivo, ele não é eficaz para o que ele se propõe. No caso do CODEMA, seria a preservação ambiental, a questão socioambiental da nossa cidade. Então, isso é muito sério. Às vezes as pessoas ficam reclamando, corrupção, ninguém faz nada. Mas é difícil, o Gustavo sabe o quanto é difícil encontrar pessoas engajadas para participarem desses conselhos. E acaba que os conselhos eles são determinados de forma com que o poder público escolhe quem estão lá. E faz a dobradinha com o poder econômico, com o setor econômico. Acaba que nós, do lado do meio ambiente, do lado social, ficamos sem representatividade. Pra vocês terem uma ideia, não é só no âmbito municipal, não. A gente está tendo uma desconstrução de conselhos. Eu vou começar por Minas Gerais, que no governo anterior ao governo atual do Zema, no governo Pimentel, já começou uma desconstrução. Uma coisa muito importante é descentralização. Então, a Constituição Federal, ela apontou, e a Lei Complementar 140 também foi nessa direção, de descentralizar justamente a gestão. Então, dar mais voz aos municípios, à questão local. E aí, no âmbito ambiental, né, em Minas Gerais, nós tivemos avanços entre 2002 a 2010, 2011, 12, até por aí, em que você teve uma grande descentralização na gestão socioambiental, criação de comitês de bacias. Eu presidi um comitê de bacia hidrográfica que faz uma discussão a respeito da questão do uso sustentável da água, mediação de conflitos. E como é que eu tive essa condição? Por ter um comitê aqui descentralizado, que os municípios aqui, os atores locais passam a ter definição. E aí, no governo passado, como esse manteve essa política, ele tirou a descentralização, por exemplo, da discussão do licenciamento ambiental de grandes empreendimentos e levou para Belo Horizonte. Com isso, você perde a voz da sociedade no local. E no âmbito federal, da mesma forma, pessoal. No âmbito federal, agora, infelizmente, nós tivemos uma desconstrução da agenda. O CONAMA, por exemplo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Recurso Hídrico e tantos outros conselhos começaram a ser, alguns deles extintos. Só houve uma reversão aí por parte aí do ato do Supremo Tribunal Federal, em dizer que aqueles conselhos que tinham sido criados por lei não poderiam ser extintos, mas mesmo assim perdemos vários desses conselhos. Então, com isso, perde a sociedade, porque ela perde a possibilidade de discutir ali na ponta, na discussão da política pública. Então, a gente tem que trabalhar justamente o fortalecimento desses conselhos. Agora, a sociedade tem que ocupar. Aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente ocupou o CODEMA por cerca de 10 anos. Eu falo a gente foi por meio de uma organização não governamental. Nós só saímos do CODEMA no momento em que o município mudou a lei, não permitindo mais que a sociedade civil pudesse ter recondução. Olha o absurdo. Uma entidade que já tivesse 2 mandatos, ela não poderia se recandidatar novamente.
Então, isso só passou a valer para a sociedade civil, não vale para os empresários, por exemplo. Então, a gente até brincou que foi uma lei criada contra o terceiro setor na época. E ela perdura até hoje. Ela passou de um governo e foi para o outro. E hoje, para vocês terem uma ideia, as duas vagas da sociedade civil de organizações não governamentais são ocupadas, não sei mais, né, porque já tem mais de um ano que a gente está lá, mas naquela época foi ocupada por duas pessoas ligadas a um vereador de Uberlândia, hoje ex-vereador, que colocou a esposa e colocou também um assessor dele dentro do CODEMA. Isso é o quê? Isso é sociedade civil? Não. Isso é poder público. Isso é questão de barganha, de ficar justamente estando ali, poder barganhar com o prefeito em algumas questões. Então, a sociedade civil ela tem que vir para dentro dos conselhos de política pública. Com certeza. E o conselho, ele é ligado ao Poder Executivo, mas ele é autônomo. Sim. Mas o Poder Executivo, ele precisa dar estrutura para esse conselho funcionar. Precisa de uma equipe técnica, auxiliar. As pessoas, membros desse conselho, precisam participar de cursos de capacitação, seminários, enfim. Nós, no CODEMA, a gente já teve muita dificuldade. Às vezes, dois entendiam do assunto, os outros votavam por votar, seguiam o que o poder público determinava, sem entender o que estava acontecendo, a necessidade daquele processo. E são processos sérios. Todos os processos administrativos de multas, que esse dinheiro vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, é aprovado no CODEMA, no Conselho. E o Fundo Municipal de Meio Ambiente é outra questão séria, importante, que não tem transparência, a legislação não é cumprida. E é vincular. O CODEMA ele precisa também fiscalizar esse dinheiro, dessas multas. Com relação ao plano diretor que o Gustavo falou, os conselhos ele têm uma amplitude, principalmente depois do Estatuto da Cidade, que veio regulamentar muitas questões urbanísticas. Então, Letícia, uma coisa importante que você destacou aqui do fundo, né? Eu lembro quando nós tivemos uma discussão muito interessante a respeito da democratização do acesso do Fundo Municipal de Meio Ambiente. E que houve um seminário, nós debatemos, e aí ficou acordado que caminharia. De repente, o prefeito, na época, que é o prefeito atual, inclusive, ele puxou um freio de mão e falou, não vou trabalhar. E a gente foi na Câmara, na hora que a gente pegou o microfone, na época o presidente da Câmara era o Márcio Nobre, mas naquele momento ele foi republicano, mas é lógico, começamos a jogar, vamos falar, porcaria mesmo no ventilador. Ele falou, não, peraí, nós vamos garantir a participação democrática e tal, quer dizer, organizações não governamentais, associações poderão ter acesso. Ficou na lei. Nós conquistamos isso como sociedade civil, olha a importância. Só que você já falou uma coisa, o que o poder público fez? Nunca efetivou. Ele sempre utilizou o fundo municipal para as ações do próprio poder público. Não há problema, é óbvio, gente, o fundo ele tem que ter uma utilização pública. Mas no momento que você tem uma lei que você democratiza a utilização do fundo, você deveria regulamentar, trazer os critérios, inclusive para trazer mais recursos para o fundo. Como a gente teve o Ministério Público que falou, eu posso aportar mais recursos desde que vocês tragam transparência. Então a gente perde oportunidades. A gente perde a oportunidade dos TACs, a gente perde a oportunidade que recursos do âmbito estadual sejam alocados, podemos perder a oportunidade também que recursos externos sejam alocados pela falta de transparência do município, que prefere fazer a sua política interna ao invés de você democratizar o acesso à população. Um outro ponto muito importante também é que o nosso conselho, nós tomamos uma pernada, a gente chegou a discutir toda a reformulação do decreto municipal em relação se acompanhou, em relação ao CODEMA, e onde a gente ia eleger o presidente do CODEMA, o próprio conselho, a inclusão do Ministério Público dentro do conselho e outros instrumentos. Quando foi para o decreto, foi para o prefeito tirou tudo que a gente tinha feito.
Então é difícil. Eu tô falando, gente, eu não estou evitando dar nome aos bois aqui, mas foi tanto o governo passado como o governo atual. O prefeito atual e o prefeito anterior não trabalharam como o Codema como uma vitrine. Eles trabalham o Codema como uma vidraça. Parece o seguinte, ó, gente, meio ambiente não pode dar problema pra gente, não. Isso é de uma burrice colossal e não enxergar que a agenda ambiental é uma agenda riquíssima, é uma agenda que atrai investimentos, ainda mais num cenário de Covid, pós-Covid. A saída ela vai ocorrer pelos empregos verdes. A saída vai ocorrer pela diversidade da mobilidade urbana, da incorporação da bicicleta, da incorporação do pedestre no sistema, da palavra descentralização em relação a resíduos sólidos. Toda uma agenda de uma cidade sustentável. Não há outro caminho. Isso aconteceu também no plano diretor da cidade, que a Letícia destacou. Eu fiquei ali durante 2 anos e meio. Pelo menos no governo anterior, a gente teve uma discussão rica em relação ao plano diretor. A gente conseguiu pegar um projeto de lei que era horrível. O plano diretor é o seguinte, só resumindo. Ele trata a questão urbanística da cidade nos próximos 10 anos. Ele coloca como é que deve se desenvolver com metas, com diretrizes, a questão ambiental, a questão da saúde, a questão da educação, da mobilidade urbana, da habitação, né? Um pacote que é colocado aos prefeitos durante 10 anos, dizer, ó, vocês têm que fazer isso nos próximos 10 anos, no conceito de uma cidade sustentável, função social da propriedade. Então a gente conseguiu avançar em um bom projeto de lei no governo passado, em Uberlândia, só que quando a gente aprovou no Conselho, quando foi para a Câmara não apreciou. Já tinha tido a decisão eleitoral aqui em Uberlândia. E aí, quando a gente retornou à discussão do plano diretor nesse governo atual, eles pegaram, rasgaram o que a sociedade civil construiu com consenso com o setor econômico e o poder público da época e disse, isso aqui não vale. E aí, novos atores, inclusive alguns atores os mesmos, rasgaram aquilo que foi feito e falaram, não, isso aqui não presta para a cidade, vamos fazer outro. Mas, felizmente, tivemos um final feliz, que o plano diretor não foi aprovado na Câmara mediante mobilização social. Sempre isso. Ocupe os conselhos, ocupe as câmaras municipais. Nós ocupamos a Câmara Municipal de Uberlândia, conseguimos convencer vereadores, inclusive de situação, a não votar no projeto de lei de revisão do plano diretor, que era um projeto horroroso. E agora a gente tem a oportunidade, a partir do próximo ano, a rediscutir um plano diretor que está há 14 anos defasado. E as mudanças que tiveram no plano diretor, inclusive de expansão de perímetro urbano, as mudanças na lei de uso e ocupação do solo, foram todas empurradas a goela abaixo por interesses que não o interesse público, interesses de particulares. E isso é essencial a gente tratar da importância da participação da população, da participação da sociedade civil, para que isso não ocorra. Porque isso já aconteceu durante muitos anos. E até quando nós vamos permitir que isso continue? Até quando as pessoas vão continuar falando, corrupção, é isso, é aquilo, mas não se identificam com essa questão ambiental e as outras questões também que são importantes para a população, para a qualidade de vida da população? Não, isso é muito importante, Letícia. Eu acho que você falou alguns instrumentos que a gente tem de participação, né? Olha só a dificuldade você... Já que para um projeto de lei ser aprovado, né, pessoal, você precisa de 5% dos eleitores de uma cidade para propor. O Brasil, Letícia até depois me corrige, nós tivemos só 4 leis em nível nacional em que foram sugeridas pela sociedade e apreciadas, né? Salvo me engano, a última foi justamente a lei da ficha limpa, né? Acho que a gente teve aquela lei daquela atriz que foi assassinada, a Daniela Pérez. Teve a questão do combate à compra de votos e acho que a questão do interesse social de habitação. Olha só, desde 1988 nós tivemos apenas 4 legislações com a participação social. É lógico que o antes... Oi? Não, é difícil. 5% você imagina o eleitorado brasileiro, a dificuldade. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque é no conselho de política pública que dá para você fazer a política local, a política regional,
Ou, se você tiver perto na sua instituição, por exemplo, a Política Nacional, que há esse tipo de conselho. Mas aqui na nossa região, só na área socioambiental, nós podemos citar conselhos que existem aqui, como a gente já falou, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal do Plano Diretor, Conselho de Agricultura Familiar, que se relaciona com a questão ambiental, Conselho de Cultura, que também se relaciona com a agenda ambiental, Conselho de Saúde, que também se relaciona com a questão ambiental, Conselho de Educação, que também se relaciona com a questão ambiental. Então, nós temos diversos conselhos que têm essa intérprese aqui, como também o Conselho Estadual de Meio Ambiente, por meio de uma unidade regional colegiada, mas infelizmente todos os processos de licenciamento ambiental de grande porte não são mais decididos aqui em Uberlândia. Então nós ficamos apenas com alguma coisa de desmatamento em Mata Atlântica, coisas bem picadas. Então perdemos aquela possibilidade de fazer gestão. E os comitês de bacias hidrográficas. Esse sim mantém ainda um vigor, né? A gente tem aqui o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, o Comitê do Alto Paranaíba, do Alto Fluentes do Rio Paranaíba e do Baixo Paranaíba. Foi o comitê, inclusive, que eu presidi por quase 2 anos. E também os comitês federais aqui na nossa região. A gente tem o Comitê do Paranaíba, que pega 4 estados, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas e DF, e o Comitê Federal do Grande, que pega São Paulo e Minas Gerais. Então, assim, nós temos reuniões aqui em Uberlândia desses comitês, por exemplo, do Paranaíba, e em Uberaba, por exemplo, do Comitê do Grande. Então, na nossa região, a gente tem esses conselhos. A sociedade ela tem que acompanhar. E não precisa ser apenas, pessoal, eu sou conselheiro, então só sendo conselheiro que eu vou participar. Não, os conselhos são abertos. Você pode, como cidadão, participar, realizar manifestações, acompanhar as discussões, realizar pressão, construir. Quantas vezes eu e a Letícia, a gente ficou lá, a Wanda que está aqui também há pouco, o Eurípides que está aqui também, o André que passou por aqui também, a Natália, que eu acho que eu vi aqui também, né? Poucas pessoas na ponta e faltando o que? A sociedade. A gente está com esse problema aí das podas urbanas no município, essa mutilação, esse absurdo, que a palavra desculpa, a palavra é negócio, é jogar, pegar massa verde e levar para o aterro destino que leva pelo peso que carrega para lá, que essa empresa vai ganhar. E a gente não tem uma discussão, que seria no CODEMA. Se a sociedade pudesse ocupar o CODEMA, eu digo, ocupar fora, ir lá, discutir, debater, chamar o secretário, pressionar o vereador que está ali dentro fazendo a vaga, por exemplo, também, ajuda muito, pessoal. Ajuda muito. Ocupe os conselhos municipais. Ocupe a Câmara Municipal de Uberlândia. Estou dizendo só na disputa política, não. A representação política, eu sei que a gente óbvio, está num momento complicado da Covid, não vamos recomendar de forma alguma, está vendo o que está acontecendo na Câmara Municipal agora, infelizmente, vemos aí 2 óbitos, um óbito relacionado a uma assessora de uma vereadora, mas passado esse período de pandemia, a gente tem que atuar. E outras redes sociais estão aí. Por que os vereadores não estão abrindo agora para a população de Uberlândia a participação popular pelas redes sociais? A Letícia sabe, a LDO chegou agora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, está ali toda uma discussão com quanto de o que o Executivo está propondo ao Legislativo. Por acaso, a cultura, 0,3% do orçamento, 9 milhões de reais. Desculpa, mas isso é dinheiro de pinga que eles estão colocando para dentro de uma área tão estratégica que vai passar as maiores dificuldades. E como é que vai ser feita essa discussão com a sociedade? A audiência pública não tem como a gente sair e fazer essa discussão. Então, eu estou pedindo aos vereadores, já falei isso para os vereadores, como que vocês vão disponibilizar os documentos e a discussão pública? Não só a LDO, os processos eles não são disponibilizados, não são acessíveis. Sim. Inclusive no próprio CODEMA, a gente sempre teve dificuldade, vai discutir um processo, a gente tinha que deslocar até a secretaria, esperar a boa vontade do funcionário, do servidor, para poder ter acesso ao material que seria discutido na próxima reunião. Às vezes mandava material incompleto, apenas o parecer e não tinha o processo completo para a gente poder analisar e tomar uma decisão que fosse mais consciente e correta. Então, isso é muito sério. E isso é uma ilegalidade, porque a Constituição fala em transparência. E os conselhos, eles têm esse viés de transparência também. O princípio democrático, ele prima pela transparência.
pela participação popular, pela participação da sociedade. E com relação aos demais conselhos, ao CODEMA, que o Gustavo falou também, o CODEMA, os membros do CODEMA também possuem um papel importante em alguns outros conselhos e no Comitê de Bacia e nas audiências públicas, por exemplo, do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o próprio plano diretor, que já foi falado aqui, e outras políticas públicas nessa área ambiental que os conselheiros, que os membros do CODEMA precisam trazer para a discussão, precisam participar ativamente na aprovação desses projetos. A legislação ambiental ela é formada por políticas públicas, na sua maioria. Nós temos um Sistema Nacional de Meio Ambiente e abaixo dele, ligado a esse sistema, estão os conselhos, Conselho Nacional, Conselho Estadual e o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E é essa integração dessas políticas públicas que vai proporcionar à população local e a um nível maior, estadual, regional, que o meio ambiente, uma coisa acontece aqui, ela prejudica do outro lado também. Olha o que aconteceu com o Covid, que é também uma questão ambiental, de saúde pública, de higiene. Aconteceu do outro lado do mundo e hoje nós estamos sofrendo as consequências disso. Com Não, relação ao... Sim, pode falar. Não, desculpa, achei que você tinha parado. Pode continuar, por favor. Não, pode falar. Não, eu ia chamar a atenção essa questão da transparência, que nós tivemos que ter uma lei nacional de acessibilidade à informação. Por não ser um país, e os estados e os municípios terem como objetivo central a transparência, óbvio que melhorou muito, viu, pessoal? Só que isso melhorou por conta dessa lei. Antes da lei, que é de 2011, é 12.527, a gente tinha muita dificuldade. Poucos estados realmente tinham esse trabalho pela transparência da informação, sabe? A União, sim, a União hoje, ela, bom, entre aspas, né, tentaram até dar umas pernadas recentemente em relação à lei de acessibilidade à informação, mas os municípios ainda são uma grande caixa preta, ainda são uma caixa preta. E Uberlândia, como segundo município do estado, ainda se mantém nesse papel de falta de transparência, de você não saber a pauta da reunião. Assim, nós não participamos mais do CODEMA como organização, mas eu sou um cidadão. E eu tenho todo o interesse de saber qual é a pauta do CODEMA por mês. Eu não tenho isso. A não ser que eu tenha um colega que é do CODEMA e fala, por favor, você pode me mandar o e-mail que você recebeu do CODEMA? E olha que o nosso município vizinho, Uberaba, tem essa transparência. Mesmo município hoje governado por um ruralista de carteirinha como Paulo Pial. Mas lá tem um papel do promotor de lá, o Dr. Carlos Valéria, que realmente ele trabalhou nessa questão. Mas Uberaba, você entra no conselho deles municipal de meio ambiente, você tem todas as informações de todos os processos, as atas. E aqui nós não temos nada. Nada. Eu fiz uma busca até na semana passada. O conselho que tem um pouco mais de transparência é o Conselho de Cultura. E mesmo assim com uma defasagem muito grande. Eu fui encontrar atas de setembro, outubro do ano passado. Outras atas, por exemplo, mais recentes, você não tem. Então você não tem, antes da reunião, essa publicidade. Que você encontra, por exemplo, no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Que você encontra, por exemplo, nos comitês de bacia. No mínimo, você vai ter um site que você vai consultar. No mínimo, você vai ter isso. Aqui a gente nem tem isso. Você não sabe, é uma caixa preta. Isso tem que mudar. O trâmite também na Câmara, né, Letícia, é muito importante. Qual que é a pauta dentro das comissões de meio ambiente, de habitação, de desenvolvimento econômico? Sabe, a gente não tem isso, a gente não sabe o que está acontecendo. Geralmente é um vereador que procura a gente e fala assim, tem um projeto de lei que entrou aqui, que tal vocês darem uma olhada? Peraí, que tal dar uma olhada o quê? Cadê isso no site de vocês, da Câmara? Aonde eu consulto esse projeto de lei? Aonde a comissão específica vai dar tempo para que a sociedade civil vá lá e discuta o assunto? Então, nossa cidade, infelizmente, ela carece muito. A gente está focando aqui, porque eu e a Letícia, pode ter algumas pessoas de fora, pessoal, somos aqui de Uberlândia, mas é uma cidade de destaque, que ela não poderia mais se encontrar nesse tipo de situação. Os gestores públicos, não é só, a crítica não é só a esse gestor que está hoje na prefeitura, não, o gestor passado.
tanto o executivo quanto o legislativo trabalharam muito pouco na transparência da informação ao cidadão. E com isso a gente perde cidadania. É uma coisa muito importante. Hoje nós já estamos perdendo nossa democracia. E ainda os municípios ainda fazem a gente perder a nossa cidadania. É brincadeira. É de ficar mesmo indignado. Sim, sim. E o poder público também perde com isso, porque ele perde legitimidade. Quando a participação popular ela é efetivada e existe transparência, a responsabilidade é compartilhada. As decisões são compartilhadas. E o poder público, o gestor, ele vai ter uma legitimidade maior. A democracia ela vai ser efetivada de uma forma mais ampla. Não, como eu disse no início, o Banco Mundial fala isso. Nós estamos ressaltando, não é um indicador de ambientalista aqui não, pessoal, ou de ativista não. Quem está dizendo aqui é o Banco Mundial. O Banco Mundial deixa claro, participação social em processos de decisão em âmbito local fortalece a economia, dá mais segurança jurídica. Justamente o que a gente persegue. Aí não fica depois a discussão do empresário. Todo o meu processo ele vai para a justiça. Mas é óbvio. Você, por acaso, conversou com a sociedade civil sobre os impactos desse empreendimento? Recentemente nós tivemos uma discussão interessante em Uberlândia. Vou dar dois exemplos. Um foi a água. A água a gente passou por um processo em relação à captação de capim branco e passamos recentemente por uma grande empresa que veio aqui aqui em Araguari, Indianópolis, e aí começou uma discussão, vai poluir a água, etc, etc, etc. Onde a sociedade civil foi chamada para discutir esses assuntos? Quando a gente fala de água e saneamento, vocês não devem saber, Uberlândia tem um comitê técnico de saneamento, que não é técnico, é político, e não tem um conselho municipal de saneamento. Como não tem um conselho municipal de transparência social, que já na lei diz que deveria ter os municípios. Então a gente perde oportunidades de discutir com a sociedade. Então um assunto que o poder público deveria dizer, a água que nós vamos captar em Capim Branco, e a água, por exemplo, que está vindo dessa empresa que pode poluir a nossa captação em Capim Branco, vamos discutir lá no Conselho Social de Saneamento. Não. Aí o gestor público vai fazer politicagem. O gestor público vai fazer politicagem. Ele não vai debater com a sociedade para justamente, até em um momento como esse, dessa questão dessa empresa, poder, olha aí, gente, tá vendo o que está acontecendo em Uberlândia? Ele vai fazer politicagem, não vai discutir com as pessoas da base. Isso é muito grave hoje nesse processo. A gente é privado de discussões que elas vão no dia a dia. Outro, viadutos e pontes em Uberlândia. Hoje está todo mundo assistindo aí, né? Uberlândia, cidade integrada, 200 milhões de reais para viadutos e pontes. Eu, sendo um cidadão aqui do bairro Oswaldo Rezende, eu me senti, como é que se fala a palavra? Eu fui impactado em relação a uma ponte, mediante que eu utilizo um parque linear aqui, que é do Parque Linear do Rio Berabinha. Eu estive lá durante a inauguração desse parque, há mais de 10 anos atrás, fruto de uma compensação ambiental de um empreendimento hidrelétrico que acabou com o Rio Araguari, e deram ele. Ótimo, os parques lineares são muito importantes, viu, pessoal? A gente tem que valorizar os córregos urbanos. E aí, esse mesmo prefeito que criou aquele parque, ele botou uma ponte em cima desse parque que ele criou. Um parque consolidado, eu corria diariamente, agora não consigo mais por causa da Covid, diariamente, ciclistas, ele bota uma ponte e que ele não teve nem o trabalho de discutir com a sociedade. O que vocês acham dessa ponte? Se fosse discutir com a sociedade, com certeza o bairro ia dizer, aqui não. Ou se é para fazer, faça suspensa. Não impacte o parque, não impacte o ciclista, não impacte o pedestre. O prefeito fez isso. Não discutiu com a sociedade. O prefeito não, o executivo. Ele fez isso. Ele não fez uma audiência pública. Como tem, por exemplo, no estudo de impacto de vizinhança. Uma ponte é uma outra legislação que está no Estatuto da Cidade, que é você, quando tiver um grande empreendimento, pode impactar a vizinhança, etc., você tem que ter um estudo e tem que apresentar mediante audiência pública. Isso não foi feito em local nenhum. A sociedade não foi chamada. Como todas essas obras viárias. Uberlândia quer esse modelo apenas do transporte para um veículo individual? Aquele bairro quer isso aí?
Ou a sociedade pensa, talvez, em discutir, em diversificar a mobilidade urbana? Esse é um debate. Esse é um debate importante. Isso se faz com transparência dentro dos processos, dentro dos conselhos, dentro das comunidades. A gente já tem que radicalizar mais ainda. Não é só os conselhos. A gente tem que chegar na descentralização dentro dos bairros para, em algum momento, discutir o orçamento do município dentro dos bairros. Já teve iniciativa aqui, lá pelo governo Zaire, etc. Mas foi uma coisa muito tímida, que a gente deveria estar fazendo hoje, como Bogotá faz, como Medellín faz na Colômbia. Sim, sim. Quero falar com relação à minha experiência de dentro do poder público. Eu acho Legal. que eu tenho esses dois olhares. E muitos processos importantíssimos não são repassados para a população. Como o Gustavo falou, as decisões já vêm prontas, formatadas, conforme o interesse, que não é um interesse público, é um interesse interno, um interesse econômico. Nesse caso dessa empresa da captação em Capim Branco, a captação de água que essa empresa faz hoje, ela consegue abastecer o município inteiro de Araguari. E qual é o ganho da população com essa empresa fazer uma captação de água, podendo prejudicar, inclusive, ao abastecimento público de água da nossa cidade? Qual é o desequilíbrio que essa empresa vai trazer na sociedade e o que de ganho essa empresa vai trazer? Porque o que foi apresentado para nós, e isso eu estava dentro do poder público, foi um pacto econômico que a empresa ganhava tudo, todos os benefícios tributários durante muitos Desculpa, anos. você está falando da empresa cervejaria, né? Não a segunda. Ou as duas. As duas, vamos lá. Tá bom. A da cervejaria e todos os benefícios de impostos. Com relação a essa captação, também houve dispêndio de dinheiro público, a empresa não precisou fazer desapropriação para passar os seus dutos, foi tudo feito em área pública. E qual é o ganho da população? Vai gerar empregos. Qual é a quantidade de emprego gerada, oficialmente gerada? E qual é o custo para a população? Não só um custo ambiental, mas um custo social também. Esse é um debate. Dinheiro... pode falar. Não, diga, que você deu uma pausa, diga. Eu acho que travou. Porque é nosso dinheiro que está sendo aplicado. E quem é beneficiado não é a população. As pessoas beneficiadas são as grandes empresas, são os grandes empresários. E essas decisões, se elas fossem trazidas para dentro dos conselhos, isso seria diferente. Porque o que seria analisado seria o bem público, seria a qualidade de vida da população, não o interesse de poucos. Não, ótima análise. Não, e essas duas empresas, a decisão foi em Belo Horizonte. Sim. Nós não discutimos essa questão em Uberlândia. Seja Uberlândia, a região, a decisão fosse tomada em algum município próximo. Inclusive, além do que você apontou, houve Uberlândia deu o seu ponto de captação de água, que era o ponto prioritário. O ponto não era em Capim Branco, pessoal. O ponto é onde hoje está essa empresa de cerveja hoje. Que é a região da Coalbra, né? Antiga Coalbra. Então, ali seria mais barato, porque o desnível ele é menor, porque é uma água que você traz hoje por bombeamento. Então, quanto mais baixo o desnível, mais você gasta justamente no bombeamento. Então, consequentemente, Uberlândia abriu mão do seu ponto de captação, que investiria menos recursos, né, na instalação, e passou para outro ponto para destinar para essa empresa, porque ela precisava de uma logística. Gente, quanto a isso é colocar na economia, no papel. Peraí, nós estamos abrindo tanto, vamos ganhar tanto de imposto, etc. Só que essa decisão tem que ser tomada com a sociedade, com transparência. São poucas pessoas que sabem desse detalhe. Se pegar o estudo
justamente da captação de Uberlândia, quem conhece esse estudo de captação, está lá escrito que o ponto de captação que deveria ter sido feito mais econômico seria na Coalbra. E depois a gente descobre por que acabou esse ponto de captação, porque uma empresa teve o benefício de levar isso. Então, assim, é óbvio, pessoal, ninguém está dizendo aqui que essa empresa não deveria vir para Uberlândia, não. Mas o processo ele tinha que ter sido discutido, colocado na mesa, explicado, dito, olha aqui, gente, Uberlândia está perdendo tanto, mas Uberlândia ganha tanto. A gente não sabe. A gente fica no vazio da informação. Outra discussão também é a questão, inclusive, da própria captação de água de Uberlândia, se é necessária. Não sei se você sabe, mas Uberlândia tem uma perda de 28% no sistema, de perda física no sistema. Ainda é referência no Brasil, é referência. Só que é muito. Cidades mais desenvolvidas, a taxa fica em 10, 11, 12, 13%. A gente perde 28%. Então, ao invés de mais de 200 milhões de reais dentro de uma obra, poderia boa parte desse recurso ser destinado à redução da perda, a um trabalho de sensibilização na cidade, nas empresas, utilização de reuso e na conservação das nossas áreas de recarga, na preservação dos mananciais. E basta vocês lerem um pouquinho o Plano Municipal de Saneamento de Uberlândia. Lá fala como que está hoje o sistema de saneamento de Uberlândia, inclusive o de captação, tirando essa obra nova, o quanto foi sucateado ao longo do tempo. Então, a gente, ao invés de esgotar as possibilidades preventivas, a gente já vai na busca de um novo manancial. Novamente, sem discussão com a sociedade. Nada desse processo passa para discussão. Passou em Uberlândia pela discussão popular, pela discussão com a sociedade. Se passou, parte dela não foi chamada. Ela não foi convidada. Porque nós estávamos lá, participando de todos esses conselhos. Então, é algo que a gente precisa mudar, modificar, pressionar, sabe? Seja agora dentro das eleições municipais, pegar seu pré-candidato a prefeito, por exemplo, e ele tem que falar de saneamento. Ele tem que falar de plano diretor. Ele tem que falar da cidade sustentável. Se essa figura, se esse pré-candidato não falar, gente, nós não estamos pensando em alguém que pensa pela cidade. Então tem que pegar as pessoas agora e apertar. O que você me fala de água e esgoto em Uberlândia? O que você me fala de arborização urbana? O que você me fala em relação ao pós-Covid agora em economia de Uberlândia? Qual que é a economia que você aponta em relação, por exemplo, à discussão das mudanças climáticas hoje, que hoje são uma grande oportunidade mundial hoje de combate? Então é isso que a gente precisa ouvir dos gestores. Eu não tenho ouvido isso. Eu espero que agora ouça. Porque as eleições que passaram, as 3 últimas, que eu participei um pouco mais acompanhando, inclusive colocando cartas na mesa dentro dos pré-candidatos, alguns assinaram, mas depois na gestão não fizeram nada. Mas assim, o debate tem que subir de patamar. A gente tem que perceber que aquele gestor sabe daquele tema, que ele entende daquele tema, da importância. Eu ainda estou com um pé atrás, não estou vendo isso muito de quem está se colocando à disposição aí, não. Não estou vendo os nomes, eu estou esperando. Inclusive, o meu pré-candidato estiver aqui, eu estou falando para ele, você tem que se atentar a essa agenda. Nós estamos na semana do meio ambiente, pessoal. Não tem o prefeito dessa cidade falando disso e não tem os pré-candidatos até agora. Está começando. Mas cadê essa discussão? Cadê quem está se colocando em colocar? Lógico, meio ambiente é uma parte da sustentabilidade. A outra é o econômico e o social. Mas ele tem que colocar o que essas pessoas estão pensando. Não vi uma declaração. É óbvio que a Covid, ela pega 99% do nosso tempo. Mas a agenda ambiental, ela vai fazer que a gente possa, a sustentabilidade, não a agenda ambiental, que a gente possa superar a Covid. Que a gente economicamente pode se reerguer como sociedade e também melhorar a qualidade de vida das pessoas. E Uberlândia tem muito potencial, que é desperdiçado. E eu estou esperando esses gestores falarem desse assunto daqui para frente. A questão ambiental, ela sempre foi deixada de lado. Orçamento público para a questão ambiental é o menor. E, assim, eu já falei em outras oportunidades, o que você investe em meio ambiente, em saneamento, economiza-se 10 vezes, isso é dado da Organização Mundial de Saúde, economiza-se em saúde pública.
Isso é muito sério. E por que não é feito? Eu acredito que além da falta de vontade, existe grande desconhecimento também. Desconhecimento da legislação. De dentro da prefeitura, eu percebia que muitos processos eram fragmentados e o que chegava, por exemplo, ao CODEMA era uma aprovação de intervenção em uma determinada área de preservação permanente, mas a gente não tinha noção do todo. E isso era fragmentado em todas as secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento Urbano. Às vezes chegava para nós da Secretaria de Meio Ambiente dar algum parecer, é um parecer para uma intervenção nessa APP. A gente não sabia o que estava no entorno. Não foi feito estudo de impacto de vizinhança. Mas isso não é só competência do meio ambiente, isso é competência da Secretaria de Planejamento. Isso não é competência do CODEMA. Mas na legislação, na Constituição, é sim competência do CODEMA. Porque o urbanismo é meio ambiente. E uma obra que vai impactar a vizinhança, que vai impactar o trânsito, a mobilidade, a acessibilidade, ela é sim questão de meio ambiente e questão para ser tratada no Conselho de Meio Ambiente. Ô Letícia, eu sou testemunha que você no poder público fez um papel realmente técnico, profissional, raro, não foi à toa que saiu de lá por conta disso, por ser séria. Então eu queria deixar esse testemunho aqui, porque realmente eu te acompanhei e várias das coisas que você está falando aqui, ali a gente estava na ponta e você fazendo o possível e até o impossível para dizer, está errado, secretário. A gente sabe, a gente lembra disso. Está errado o que você está fazendo esse fracionamento. E está aí o que a gente colheu em Berlândia hoje. Pessoas jogadas no extremo oeste da cidade, como lá no Monte Hebron e Pequis, que a gente falou, não fraciona, cadê a discussão pública? Olha o absurdo, pessoal. Depois de quantos anos no Monte Hebron e Pequis? 4 a 5 anos, né, mais ou menos? Acho que dá nisso, né? Tem uns 3 anos. Tem 5, 6 anos. Agora, Letícia, há 2 semanas atrás, que chegou o processo de licenciamento ambiental, sabe aonde? Belo Horizonte, de licença corretiva. Você acredita num negócio desse? Você acredita? Você acredita num negócio desse, uma licença de operação corretiva? Você vai discutir o que agora? As pessoas já foram jogadas lá. Eu queria ter discutido que aquelas pessoas não deveriam ter sido jogadas. Por favor, não estou dizendo aqui que as pessoas não tenham direito à moradia, não confundam. Estou dizendo que aquele tipo de moradia não deveria ser naquele local, porque é muito distante, porque segrega, porque traz despesa ao poder público que vai ter que levar o transporte público para essas pessoas. Tinham outras opções na cidade, tinham outras questões que a gente pudesse fazer. E ok, se fosse fazer lá então tá bom. O estudo tem que ser feito, não podia ter sido fragmentado, tinha que ter sido discutido. Então depois de 6 anos depois, o bairro pronto, é que vai se fazer a discussão com a sociedade em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. O bairro está pronto. É um absurdo. E voltando a falar de água e saneamento, mais um dado interessante e importante, que a gente se gaba de ter um ótimo saneamento em Uberlândia, nós temos 12 mil pessoas em Uberlândia hoje sem água e saneamento. As ocupações, Fidel Castro, por exemplo, sabe? 12 mil pessoas. E onde está essa discussão com essas pessoas? Mas as pessoas ocuparam. É lógico, o município, o Estado não deu a função social da propriedade. As pessoas estavam aqui, precisam de moradia. Está na Constituição Federal. E aí, por isso, nós vamos deixar essas pessoas sem água e saneamento num momento de Covid? Se o que a gente precisa é lavar as mãos, como lavar a mão sem água potável? E o saneamento? Essas pessoas precisam estar com a saúde boa. Por quê? Se ela tiver um quadro que já teve, por exemplo, sei lá, vai encerrar aqui, pessoal. A gente até continua mais um pouquinho para depois encerrar. Tá dando aqui 24 segundos. Aí eu vou esperar dar o final, a gente volta para depois. O papo pode ser? Senão vai travar o negócio, a gente faz mais uma vez aqui, mais uma rodadinha e depois encerra, tá? 12 segundos. Tá terminando, então não adianta, eu não vou concluir a questão aqui do saneamento. 6, 5, 4, 3, já estamos voltando, tá?
Gente, quando o papo tá bom, nem vê o tempo passar, né? Bom, mas acho que também só esperar o pessoal se vai entrar de novo. Tava ali, tinha 12, 13 pessoas ali na média. Vamos só aguardar mais um pouquinho que a gente conclui isso aqui e passa para as considerações. Vamos ver se dessa vez salvou, né? Parece que salvou. Eu demorei um pouquinho porque eu estava ali tentando compartilhar no IGTV. Acho que vai dar certo dessa vez, porque eu perdi as últimas duas lives. Foram lives muito boas no Instagram. Tem muita gente que está relatando que o Insta está dando esses problemas, infelizmente, sabe? E ó, a Wanda aqui falando que tá muito bom. Mas tem que falar o pessoal voltar, né, Wanda? Tá bom mesmo. Ó, a Adriana aqui agora entrando. Ó, Adriana, tava falando bem de você aqui agora há pouco. Bom, bom, vamos lá, vamos continuar. O pessoal vai entrando aí, depois pega a gravação aí. Bom, eu tava só querendo concluir que tem 12 mil pessoas hoje em Uberlândia sem água potável e saneamento. Então, se a gente precisa lavar as mãos, como que essas pessoas vão lavar? Daqui a pouco eu falo, Adriano, você vai ver lá o vídeo que eu tava falando assim. E, e aí eu estava discutindo a questão do saneamento e se a pessoa tem uma enfermidade, né, por uma doença de vinculação hídrica, por exemplo, seja, por exemplo, dengue, tudo que a gente tem aí é diarreia, como é que essa pessoa, se ela pegar a Covid, ela pode já ser grupo de risco? Então, essas comunidades, né, hoje, essas ocupações, nós estamos falando de milhares de pessoas, não tem esse sistema pelo poder público. E o poder público, e agora o que vai fazer? Ah, mas não, mas você tem que dar, é prioridade hoje. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. E isso é fruto da falta da discussão, como eu disse, de um Conselho Municipal de Saneamento. Que essas ocupações, com certeza, teriam uma vaga lá dentro. Bom, se você vai discutir saneamento em Uberlândia, você tem que trazer as pessoas que não têm saneamento na cidade. Que elas possam discutir dentro. Então não pode ser um comitê técnico. O comitê técnico, como você já tinha falado, Letícia, é para assessorar o conselho político. Então é uma loucura o Uberlândia falar um negócio desse. Um plano municipal de saneamento ter sido aprovado por um comitê técnico. Ele tinha que ter tido a recomendação de aprovação e o conselho político aprovar. Mas nós não temos. Não é nem um preciosismo, não, gente. A gente está pedindo um conselho de saneamento aqui, não. Boa parte das cidades do Brasil, boas cidades, inclusive de interior, tem conselho municipal de saneamento. Tem conselho municipal de transparência social, que a gente não tem ainda. Sabe? Tem que ter essa valorização. Então, pré-candidato também de novo aí a prefeito, tem que botar na sua política valorização dos conselhos de política pública. De que forma vai fazer, como é que vai deixar de ter o aparelhamento, como é que vai trazer transparência na administração pública municipal. Essas pessoas têm que falar desse assunto. É um ano muito importante esse ano. É um ano muito importante. A gente está almejando a renovação, que ela seja feita, então, com um debate, com um diálogo, de botar essas pessoas na parede. Vai, Letícia. Eu quero retomar a sua fala com relação aos empreendimentos Monte Hebron, Pequis, porque foi uma luta muito séria que nós enfrentamos e foi um crime perpetrado pelo poder público, porque o licenciamento ambiental daquela área não foi feito da forma que deveria, o próprio poder público cometeu uma ilegalidade desmembrando as áreas, nós avisamos no CODEMA, nós avisamos por meio de representação no Ministério Público, através da ONG, e não fomos ouvidos. Não fomos ouvidos, o licenciamento de uma área imensa daquela foi desmembrado, eu não me lembro, 23 áreas pequenas. O dano ambiental de uma área pequenininha, ele é muito menor do que a área inteira, que eles fizeram um master plan daquele empreendimento. Mas na aprovação foi um empreendimento, foram vários empreendimentos insignificantes, que não haveria necessidade de um licenciamento ambiental
mais rigoroso, com requisitos e necessidades de adequação, enfim. Então, além dessa questão séria do licenciamento ambiental, houve também a expansão do perímetro urbano de uma forma desordenada, de uma forma que não foi adequada ao que determina o plano diretor, não foi discutida no seio da população, ela já veio pronta, conforme o interesse de alguns empreendedores. E, inclusive, áreas que deveriam ter sido incluídas no perímetro urbano, como, por exemplo, o Morada Nova, na época, não foi, porque o poder público não queria levar a infraestrutura para lá. Mas se gastou milhões com infraestrutura desses empreendimentos, Monte Hebron, Piquis, IPs, sendo que eram empreendimentos particulares. Se você pegar o empreendimento completo desses loteamentos, não é todo Minha Casa Minha Vida. Existem partes ali que foram expandidas no perímetro urbano, nessa aprovação que houve, que é loteamento particular. E a infraestrutura, o saneamento, a iluminação foi construída com dinheiro público para atender interesses particulares. E aí a população, mais uma vez, fica desprotegida, enquanto interesse particular é atendido com a infraestrutura de saneamento, de asfalto, outras populações que necessitam dessa infraestrutura até hoje não têm. E estão aí duplamente vulneráveis nessa crise que nós estamos vivendo, na pandemia do Covid. Então, isso é muito sério, isso é muito importante ser discutido, ser trabalhado. A gente está falando de algo que aconteceu há alguns anos, mas que se repete em outros exemplos, porque não foi modificado. Está lá na legislação, mas não é cumprido. Inclusive, né, a gente sabe que no Monte Hebron e Pequis, eu não lembro se foi no Hebron ou no Pequis, com a participação de um ex-secretário de planejamento, né? Ele saiu de um governo, era secretário, aí nesse governo em que ele não participava, ele voltou para a iniciativa privada, e a gente sabe que ele nunca saiu da iniciativa privada, não preciso ficar falando o porquê que ele nunca saiu, e naquele período a gente via esse cara dentro do CODEMA. E depois Sim. Ele voltou a ser secretário de planejamento. Inclusive está sendo investigado. Essa roda em Uberlândia, dessa questão da discussão do espaço urbano, da especulação imobiliária, gente, isso é uma caixa preta, é dinheiro jogado no ralo com corrupção, com muita corrupção, e jogando as pessoas mais sensíveis, mais fragilizadas nessa situação que a Letícia já destacou. Essa é a verdade. Nós perdemos, nós como contribuintes, o nosso dinheiro que é mal investido em obras que não respeitam o ordenamento territorial e um planejamento urbano dentro de uma cidade compacta, sustentável, função social da propriedade, e ao mesmo tempo irriga os bolsos de poucas pessoas no município. De poucas pessoas que estão sempre ao lado. Não é só desse governo não, viu, pessoal? Eu ressaltei o governo passado também. São os dois governos. São os dois governos que se complementam. São só adversários agora. Mas na hora de sentar na mesa e fazer negócio, os dois que passaram na cadeirinha de prefeito agiram da mesma forma. Um de uma forma mais sem vergonha e o outro de uma forma mais sofisticada. É isso que acontece nesses dois governos que passam por aí dentro disso. E isso ajudaria demais novamente. Os conselhos dariam transparência à discussão. Mas, com certeza, trariam esse tipo de situação à tona. Tem até um questionamento aqui, Letícia, do Elton. Grande abraço, viu, Elton? Ele é médico, inclusive, amigo. Ele é a dúvida de leigo, né? Qual que é o peso de uma decisão de conselho de saneamento de meio ambiente? Ele é consultivo ou teria força de proposição de lei? Bom, vou deixar mais para a Letícia, mas assim, depende do que você está apreciando ali dentro. Depende.
Depende se você tem um conselho municipal, por exemplo, de saneamento, e coloca o plano municipal de saneamento, é força de lei. Se o conselho não aprovar, não vai ser destinado para o decreto do prefeito. É muito simples, como os licenciamentos, etc. Então, os conselhos, o que, por exemplo, a gente participou, majoritariamente são deliberativos. Vou dar outro exemplo, o projeto de lei de revisão do plano diretor. Se ele não fosse aprovado no âmbito do Conselho Municipal do Plano Diretor, ele não poderia seguir para a Câmara Municipal de Uberlândia. Letícia. Então, com relação a essa questão da força de proposição de lei, ser consultiva ou deliberativa, ou os dois, isso depende da lei que cria esse conselho. Por exemplo, o CODEMA ele tem uma lei municipal que o criou, e essa legislação é que vai determinar, essa lei é que vai determinar qual é a forma de trabalho desse conselho. Então, se a legislação diz que o conselho pode fazer resoluções, essas resoluções elas têm força de lei. Se essa lei que criou o conselho disser que o conselho é deliberativo, é consultivo, as decisões do conselho terão essa força. E hoje o nosso CODEMA ele é deliberativo, consultivo, e ele também pode fazer resoluções e algumas deliberações que têm a força de lei. Não é feito porque o CODEMA ele é aparelhado pelo poder público e quem participa não tem o interesse, não é formado, por exemplo, grupos de trabalho para analisar questões sérias de mobilidade urbana, os nossos córregos, as nossas áreas de preservação permanente. Poderia haver resoluções importantes aí que teriam que ser cumpridas, determinações que o CODEMA poderia fazer. E até hoje, o nosso CODEMA não tem nenhuma resolução. Tem só o regimento interno. Eu lembro a discussão, você lembra do Andreozzi, né? O Andreozzi cansou de CODEMA, professor Andreozzi da UFO, sabe? Ó, a Cláudia está aqui, obrigado, Cláudia, pela presença. E eu lembro que o Andreozzi brigava, né, dessa questão da gente tornar mais técnico o conselho. E nada disso, era só aquela reuniãozinha na UAB, vamos lá para o UAB, o Psiqueroli, vamos debater e acabou, gente, é isso aí mesmo. Vocês são minoria. Eu vi o Tenente Patrício aqui também, mais cedo, que também foi. Ele é conselheiro, acho que ainda, lá no CODEMA, também um cara não, eu acho que profissional muito sério. Não, mas de qualquer forma, assim, profissional muito sério lá dentro. Pessoal do IBAMA, o Rodrigo também, pessoal da Uniub, eu lembro a professora Flávia Alice, o Fabrício. Então, assim, muita gente assim, empenhada, mas que sempre era minoria, mas fazia discussão qualificada, sabe? Que fariam essa discussão qualificada. Então, é complicado, sabe? É que eu digo, a gente tem que estar lá dentro. Se a gente não estiver lá dentro, ocupar o conselho, aí fica esse vazio e, infelizmente, os conselhos são mais aparelhados, ainda mais em administrações tão conservadoras, e eu já expus aqui um pouquinho. Tem um questionamento aqui que eu acho que é do Adriano. O que é aqui? Desculpa. Está conseguindo ver aí, Letícia? Espera aí que deu um. Qual valor o CODEMA receberá dos acordos que estão sendo celebrados no processo da CEPLAN? O Adriano, não sei. Não sei porque na primeira parte eu tinha destacado que a gente foi tirado do CODEMA, né? Por conta de uma legislação na época do governo anterior, que esse governo manteve, em que a gente não poderia ser reconduzido dentro do CODEMA. Eu brinco que era a Lei Angá, a Lei Gustavo Malá. Criaram uma lei lá para tirar esse pessoal da sociedade civil que é oportuno aqui dentro. E aí a gente não sabe, porque não tem transparência. Voltamos novamente. Como que vai receber, né? O que o CODEMA pode receber de acordo se a gente não tem os processos na mesa? Então não sei. Não tem menor conhecimento quanto a isso. Legalmente, todos os valores recebidos desses acordos, eles têm que ir para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. E esse fundo ele é vinculado. Assim, em vários anos, esse dinheiro ele não foi aplicado para o que determina a legislação, que é para a recuperação das áreas e educação ambiental. Agora, além de valores, os acordos também
e estão negociando, por exemplo, o que foi negociado do Parque Linear, da empresa construir o Parque Linear. A própria Rondon, houve termo ali, um acordo, um termo de ajustamento de conduta, e a arborização foi feita dessa forma. Mas para o Codema propriamente dito, até onde eu sei, não tem nada. Ele respondeu aqui dizendo que uma empresa vai pagar 70 milhões, né, e vai ser direcionado para a construção de um hospital. Novamente, né, a discussão ela tem que ser pública, ela tem que ser transparente, ela tem que objetivar os fins que aquele recurso tem dentro daquela CA. Não vou entrar aqui se a obra ela é necessária ou não, mas nós temos que colocar as caixinhas dentro do processo. Então, a falta de transparência dentro de um fundo municipal, da destinação, aí é difícil, pessoal, é difícil. Então, o Conselho nos daria essa possibilidade da discussão, né? E eu nem sei como que eles estão fazendo agora, se deram um time nesses conselhos, estão realizando reuniões online, mas assim, poderiam dar andamento, e aí seria até bom, porque a reunião online daria a possibilidade da gente entrar, né? Cadê o site, né? Cadê o link? Isso é algo que a gente agora tem que explorar, sabe, pessoal? Aproveitar esse momento que a gente está passando da pandemia também para refletir. Eu lembro quando eu saía para Belo Horizonte para uma reunião bancada pelo governo, ao menos isso a gente tinha algum pagamento, pelo menos da passagem e participar das reuniões. Mas eu falava assim, por que eu tenho esse gasto público se eu posso participar de forma online? E só agora, com a Covid, é que as pessoas estão verificando isso. O Conselho Estadual de Meio Ambiente agora, as reuniões são online. Eu posso participar agora de Uberlândia de forma online. E evitando um gasto público, gasto de querosene de avião, quer dizer, gasto que contribui, inclusive, com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, que o Estado não fazia isso. Olha só, uma pandemia tem que fazer o Estado refletir que ele poderia estar fazendo isso aí já há o quê? Há 5, 6, 7, 8 anos atrás. Porque a tecnologia melhorou muito, gente. É óbvio, a gente tem que tomar o cuidado. Quando tem uma comunidade tradicional, etc., aí o Estado tem que se virar e arrumar uma forma dela participar. Mas boa parte da sociedade hoje, ela pode utilizar essas ferramentas. Então, essa valorização dos conselhos, ela é muito importante. Bom, o papo foi bom, foi ótimo, Letícia. Você tem mais uma área para a gente explorar, falar um pouquinho? Deixa eu ver aqui a Cláudia falando aqui. Espaço nenhum fica vazio, precisamos estar à frente diferente, tentar acabar com os conselhos de direitos em Uberlândia, boicotando a participação para esvaziar. É isso aí, porque a Cláudia aí também é uma pessoa de luta em outros conselhos, da parte social. É uma realidade total, assim. Todos os conselhos que a gente vê, que a gente conversa, eles sempre tentam tirar a participação social dentro desses conselhos. Sempre tentam minar o nosso papel como cidadão, para que a decisão fique entre eles. E dá no que dá, falta de transparência, falta de controle social, a prefeitura fica mais nas páginas de policiais, né, do que nas páginas de realmente que a gente poderia estar falando de uma cidade em construção, de dados econômicos, de dados sociais melhorando. A gente fica mais vendo a prefeitura de Uberlândia hoje no Ministério Público Estadual do que propriamente, né, nessa questão que a gente está discutindo de evidências. A gente quer melhoria na cidade. E isso, podem ter certeza, a sociedade dentro desses conselhos melhora muito esses índices quando o governo permite e adota a imparcialidade. A gente tem que aprender isso, é algo duro. Eu sou bloqueado pelo ex-prefeito, sou bloqueado pelo prefeito atual em redes sociais. Sempre com críticas construtivas. Eu nunca faltei com respeito em nenhum desses prefeitos. E eles nos bloqueiam como cidadão, da gente conversar, da gente dialogar. Somos tratados como adversários, inimigos. Isso é um erro do gestor público. O gestor público ele tem que estar ali para servir e para dialogar e na crítica dar resposta ao cidadão. Não é porque eu deixei de votar em qualquer dessas pessoas, eu não tenho direito de exercer a minha cidadania, de ocupar aquele espaço. E isso foi nos conselhos, da mesma forma. Critica, tá fora. Não queremos essas pessoas aqui dentro. A gente precisa mudar essa mentalidade. Com certeza, com certeza. Isso ao longo dessa live nós já falamos
da importância dos conselhos, da importância da participação popular. Realmente, os conselhos hoje existem para cumprir um requisito legal, mas não há uma participação efetiva da população, porque não é permitido, muitos não querem também, o acesso, a transparência à informação, ela é falha muito, não existe transparência, não existe acesso. Exatamente. Então, o que a gente pode fazer? É esse espaço, é debater, é continuar nessa batalha para que seja efetivado esses conselhos, para que eles cumpram com o seu papel social, com a sua função social. É por aí. Letícia, obrigado, viu? Eu Obrigado. que agradeço. Não, foi muito bom. Vamos fazer outras vezes. Eu e a Cláudia está aqui, a gente vai ter que fazer uma também, em breve. E siga acompanhando a gente, viu, pessoal? Eu, a Letícia aí nas redes, outras pessoas também, a Cláudia também, outra pessoa de fibra que está colocando seu nome à disposição. Então vamos trabalhar aí para a gente ter realmente bons resultados para a cidadania, né? E essa semana nós estamos na Semana do Meio Ambiente, fazer meu jabá aqui. Você também, viu, Letícia? Tendo qualquer evento, por favor, pode falar. Essa semana eu estou com um evento amanhã sobre mudanças climáticas. Vou trazer um ativista social e também uma pesquisadora da UFO para falar a importância. Quarta-feira, uma discussão sobre ecoturismo e turismo de aventura. Também depois vai ter uma discussão sobre plano diretor, estatuto da cidade. Peraí que deu um probleminha aí com a Letícia aí. E na quinta-feira eu vou trazer uma discussão sobre a questão da agenda socioambiental nacional. Vou trazer um ex-ministro do Meio Ambiente, doutor José Carlos Carvalho, o João Paulo Capobian, que é um ex-secretário adjunto de Meio Ambiente, foi braço direito aí, por exemplo, da senadora Marina Silva, e depois uma discussão a respeito de resíduos. Esqueci uma discussão sobre a importância dos coletivos socioambientais na construção de uma cidade sustentável. Deu algum probleminha com a Letícia aí, ela saiu, mas novamente quero agradecer a participação de todas e todos. Estou tentando enrolar para ver se ela retorna aqui. Mas obrigado aí pela participação. Sigam a gente, Gustavo.malaco. A Letícia, doutora Letícia, aos meus seguidores, né? Doutora Letícia Maestre. E acompanhe a gente aí, tá bom? Boa noite. E fiquem em casa, se possível, saindo de casa, usem todos os higienes só em atividades essenciais. Obrigado, um abração. Até mais. Tchau, tchau.